Olá pessoal, gostaria de chamar a atenção daqueles que vão ver e ouvir esse pequeno vídeo. Gostaria de chamar a atenção para mostrar-lhes alguns erros inseridos dentro das Escrituras Sagradas, mais precisamente da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Como já aparece no vídeo, aqui está a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tradução da versão inglesa de 1984. Essa é uma das Bíblias das Testemunhas de Jeová. E eu vou estar mostrando para vocês alguns erros inseridos dentro dessas escrituras. Dentre os erros que eu vou destacar, eu começo dizendo o seguinte: nessa tradução do Novo Mundo, está faltando pelo menos 15 versículos do Novo Testamento. E são eles Mateus 17, 21, Mateus 18, 11, Marcos 9, 44, 46, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Marcos 7, 16, Lucas 17, 36, Lucas 23, 17, João 5, versículo 4, Atos 8, 37, Atos 15, 34, Atos 24, 7 e Atos 28, 29. Eu não vou estar mostrando todos os versículos porque tem outros assuntos interessantes que eu quero abordar nesse pequeno vídeo. Então, para ganhar tempo, eu vou mostrar umas duas ou três referências só, dar sequência nos demais assuntos, para que não fique apenas as minhas palavras. Eu vou estar mostrando algumas referências para que seja comprovado esse fato. Eu vou abrir em Mateus, nós vamos buscar a referência que está em Mateus 17, 21, que já está aberto aqui. Veja Mateus 17, versículo 21. Como vocês podem ver, o versículo está vazio, à frente do versículo não há nada. Também no capítulo 18, versículo 11, vejam. Provavelmente o vídeo não vai ficar tão nítido, tão claro, mas dá para ver. Mateus 18, versículo 11. Essa é a Bíblia das Testemunhas, faltando versículos. Em Marcos, no capítulo 9, como eu havia citado antes, aqui em Marcos 7 também, vejam Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 16, também está vazio. É uma outra referência. Marcos 9, versículo 44, vejam, está vazio o versículo. Também o 46 está vazio. Aqui em Lucas 17, Lucas 17, 36, também está vazio o versículo. Não há nada, só o número, à frente do número não há conteúdo. Essa é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, uma Bíblia deturpada e mutilada. Eu vou dar sequência mostrando os erros dessas escrituras, mas eu vou partir para um outro assunto. Um assunto interessante. Dentro da Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo, vejam o que está inserido aqui dentro. Nessa Bíblia, o apóstolo Paulo é chamado de ladrão. Eu vou estar mostrando isso para vocês. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 8. Imagino que não vai ficar tão claro, mas eu vou ler o que está escrito. Aqui está se referindo ao apóstolo Paulo. A outras congregações roubei. Essa é a afirmativa feita pelas Testemunhas de Jeová, por aceitar provisões a fim de ministrar a vós. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, nas versões mais originais bíblicas, está escrito aqui na palavra, em lugar da palavra roubei, está a palavra despojei. A palavra despojar,
despojei, no hebraico, que é a língua original da Bíblia, o significado dessa palavra é abrir mão, ou abrir mão, dispensei algo. A testemunha baseada no Aurélio Brasileiro faz essa afirmativa a respeito do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo roubou. Mas nós vamos ver algumas referências que, baseadas nessas referências, nós vamos chegar à conclusão de que essa colocação é proposital, essa colocação ela é uma deturpação da palavra, e nós vamos provar isso. Em Efésios 4:22 também aparece a palavra despojar, ou despojando. Veja como está aqui, Efésios 4:22. Na Bíblia original aparece a seguinte expressão: de que deveis vos despojar da velha criatura. Aqui na Bíblia Testemunha já aparece a seguinte forma: de que deveis pôr de lado a velha personalidade. Lá em 2 Coríntios 11:8, a palavra despojar significa roubar. Aqui, de que deveis pôr de lado, ou seja, já aparece com outro significado. Em Colossenses nós achamos outras referências, eu vou mostrar para vocês. Colossenses 2, versículo 15, há a seguinte expressão. Nas versões originais bíblicas aparece da seguinte forma. Aqui está falando já da pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 2:15. Despojando os principados e potestades. Aqui está falando de Jesus Cristo. Na Bíblia da Testemunha de Jeová já aparece da seguinte forma: desnudando os governos e autoridades. Veja quantas afirmativas diferentes a respeito dessa palavra: despojar, despojando-se, ou despojei. Aqui já aparece desnudando. Colossenses também, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Na Bíblia, a versão original diz o seguinte: mas agora despojai-vos de vós a todas elas, o furor, a ira, a maldade, a linguagem ultrajante, enfim. Na Bíblia da Testemunha de Jeová já aparece: mas agora realmente afastai-vos, ou afastai de vós. Afastar é desnudar, roubar, despojar. Seria a mesma coisa? Quantos significados tem essa palavra despojar para a Testemunha de Jeová? Isso aqui prova de forma concreta que a expressão a respeito de Paulo é proposital, é maligna e é deturpação da palavra de Deus. Vou estar mostrando outro assunto interessante dentro dessas escrituras, que está no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Vejamos o seguinte. Lucas 17:34. Existe o seguinte conteúdo nesse versículo: eu vos digo, naquela noite, 2 homens estarão numa só cama. Um será levado junto, mas o outro será abandonado. Irmãos, essa expressão ela é uma deturpação da palavra, ela é proposital, ela é maligna. Nas versões originais bíblicas aqui está escrito: estarão 2 numa cama, mas 2 se referindo a casal e não a 2 homens. Então isso aqui é apologia ao homossexualismo. Nem sempre que se refere a 2 seres humanos, se referem exatamente a 2 homens. Então nós chegamos à conclusão que isso aqui é proposital. Além do mais, no versículo 36, teria que estar escrito o seguinte. Veja que está vazio o versículo, e esse versículo é uma prova de que Jesus Cristo não está falando de 2 homens. Aqui teria que estar escrito o seguinte: estarão 2 no campo, ou no campo. Um será tomado e outro será deixado. Seria 2 homossexuais então? Ou 2 homens? Sim, porque
Aqui a palavra provavelmente está falando de homossexualismo, dois numa cama. Então, onde está o versículo 36 que prova que Jesus não está falando disso, de dois homens? Então, é uma afirmativa proposital e, no mínimo, diabólico. Isso é deturpação da palavra de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que em Apocalipse capítulo 22, versículo 19, está escrito que todo aquele que tirar ou acrescentar algo nas Escrituras será punido. Apocalipse 22, versículo 19. E ainda vou ler um trecho aqui que está em 2 Pedro 3,16, diz o seguinte: falando dessas coisas, como faz também todas as suas cartas, nelas, porém, há algumas coisas difíceis de entender, as quais os não ensinados instáveis estão deturpando, assim como fazem também com o resto das Escrituras para a sua própria destruição. Essa Escritura que ela está deturpada e mutilada. Segundo Coríntios 4, versículo 4, nós achamos o seguinte texto, o conteúdo: entre os quais o Deus desse sistema de coisas, ou seja, Satanás, tem cegado a mente dos incrédulos para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas, ou seja, o Evangelho a respeito de Cristo, que é a imagem de Deus. Quero ler um trecho também que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, 2 Timóteo 3, 5, nós achamos o seguinte texto, que fala com relação ao final dos tempos, a dificuldade dos últimos dias, do sistema de coisas terrenos. Vejamos o seguinte: tendo uma forma de devoção piedosa, mostrando-se, porém, falsos para com o seu poder, e destes afasta-te, pois dentre estes surgem aqueles homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e levam cativas mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, levadas por vários desejos, sempre aprendendo, contudo nunca podendo chegar a um conhecimento exato da verdade. Irmãos, isso é profético. Tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, pregando meias verdades, se infiltrando dentro das casas, dentro dos lares, arrancando famílias para levar para um local onde não se ensina a verdade, as verdades sagradas. Nós podemos concluir lendo o versículo que está aqui no Evangelho de Mateus. Para concluir, Mateus 24, versículo 11 diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Então, querido, quando alguém vier bater a sua porta para lhe pregar algo, peça a Deus entendimento para discernir se esse algo que está sendo pregado vem realmente de Deus, vem dos céus. E posso ler ainda um trecho que está aqui em 2 João, para nós termos. Veja o que está escrito em 2 João. 2 João, versículo 9 e 10 diz o seguinte: todo aquele que se adianta e não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Quem permanece nesse ensino é quem tem tanto o Pai como o Filho.
Se alguém se achegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais em vossos lares, nem o cumprimenteis. Nós devemos vigiar, porque nós estamos vivendo dias difíceis. No mais, que Deus os abençoe em nome de Jesus.